Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação voltar a conversar com a Tenable. Hoje nós vamos falar com o Daniel Santana, ele é Territory Manager da Tenable no Brasil. Daniel, super obrigado pela sua presença. O assunto cibersegurança é sempre super estimulante, tem muita coisa para a gente falar, não é isso? Não, com certeza. Nos últimos anos, cibersegurança virou vamos dizer assim, o buzzword, está todo mundo falando bastante. Não só porque o pessoal está falando, mas porque estão acontecendo vários incidentes no mercado e isso está gerando várias empresas a perder dinheiro, esse tipo de coisa, então por isso que é importante. Não, com certeza. Bom, e já vou aproveitar o começo desse nosso vídeo, já conversei várias vezes com a Tenable no Papo Fácil, é uma satisfação. E quem conversei várias vezes tem playlist, então aqui no canto superior da tela vai aparecer um atalho para a playlist, quem quiser assistir as outras conversas com a Tenable. Legal. E aí, para a gente dar um contexto no nosso papo, Daniel, eu queria que você desse assim uma rápida contextualizada. Quem é a Tenable, né? O que ela vem fazendo? Qual é Sabemos que é cibersegurança, mas dá um contexto para a gente engatar, tem assunto estimulante para a gente falar, como eu disse. Legal. Só para quem não conhece, né, ou não lembra, a Tenable é a empresa de cibersegurança que inventou o Nessus. Muitos anos atrás, então, ela criou esse conceito lá atrás do que é scan de vulnerabilidade, identificar o que é vulnerabilidade, e aí a tecnologia foi crescendo ao longo do tempo e hoje a empresa se posiciona como líder no que a gente chama de exposição cibernética. E o que isso quer dizer na prática para os clientes, para as empresas? Você tem um entendimento de onde você está exposto na tua infraestrutura, seja ela interna ou externa. Eu estou falando aqui de cloud, ativos de infraestrutura, estou falando de notebook, desktop, máquinas virtuais, estamos falando de aplicação web, estamos falando de Active Directory, estamos falando do ambiente industrial, né, que o pessoal chama muito de OT, Cloud Security. Então, onde eu tenho vulnerabilidade? Eu tenho risco, né? Tenho risco para o meu negócio nisso? Então, com certeza tem. E tem como ter um monte de vulnerabilidades hoje no ambiente, você precisa ter tecnologias que te mostrem aquilo que você tem que priorizar, aquilo que você tem que começar. Então, exposição cibernética, resumindo em 10 mil pés, é isso, e a Tenable é uma empresa líder nesse tipo de tecnologia. Das diversas conversas que eu tive, a última me marcou particularmente, me chamou a atenção. Eu conversei com o Aaron, que ele é de fora do Brasil, acho que ele trabalha em Israel. O Arik, sim. Arik, isso. Ele é na área de inovação e eu conversei bastante com ele sobre segurança em nuvem, que hoje em dia as empresas estão nesse movimento de vai para a nuvem, retrocede um pouco, volta, enfim, estão achando o seu equilíbrio e que é exatamente o ponto onde eu quero começar a falar, porque vocês desenvolveram, encomendaram, ou fizeram uma pesquisa, organizaram os dados sobre informações muito críticas de segurança em relação à nuvem, né? Então, a pesquisa é longa, eu vou até ver se eu coloco o link, se estiver disponível na internet para o pessoal baixar e ver em detalhe, mas algumas conclusões são muito importantes, então te convido aí a começar a falar sobre essas conclusões, que elas são bem fortes. Teve todo ano a Tenable faz uma pesquisa no mercado, já teve no passado quais são as vulnerabilidades mais críticas que estavam sendo exploradas naquele ano, teve uma de como levar a informação para o board, né, para os executivos, então a função do BISO, né, a gente tem o CISO, mas o BISO, como levar essa informação e tudo mais, então teve várias. E esse ano, especificamente, foi o Cloud Security Report. Essas informações foram geradas a partir dos clientes que usam a ferramenta da Tenable, gerou bilhões de dados. Esses dados são, qual é a palavra? Anonimizados. Anonimizado, né? O cara tem a língua presa, tem dificuldade de falar, perdão por isso. E como geram essas métricas viraram esse report, né? Na verdade, o ponto de entrada, o mergulhão aí nesses dados é você contar pra gente o que é a tal da tríade tóxica, que vocês descobriram que muitas empresas que estão cometendo 3 erros capitais e que isso é muito perigoso, né? Legal. Poxa, bom ponto a gente começar por isso. Uma coisa que, o principal ponto que foi identificado, 38% dos clientes que usam a ferramenta, e a gente pode exagerar sem problema nenhum para o mercado, tem esse caso que a gente chama de tríade tóxica, que é o seguinte: eu tenho workloads, né, ou seja, eu tenho o trabalho da computação exposto para a internet, ou seja, está exposto,
Ou seja, então, faz uma analogia que brincaram comigo esses dias, eu tenho o endereço de onde tem essa exposição, porque está na internet. Né? A outra coisa é você ter credenciais de alto privilégio para quem não precisa ter. E a porta está destrancada da casa. Seria o segundo ponto da analogia. Sim, vamos chegar lá. E eu tenho vulnerabilidades críticas. Então, se a gente fizesse uma analogia, né, como você falou, eu sei que naquela casa a porta está aberta. Tem algo interessante lá dentro. Tem algo interessante lá dentro, ou seja, eu tenho uma vulnerabilidade. Então eu bati a mão na chave, consegui entrar. E dentro lá, quando a gente fala essa parte de credencial, de permissionamento, você não sabe mais se o atacante está ali dentro da tua infraestrutura. Na sala, sentado, vendo televisão, onde é que ele está? Porque ele já entrou. Então, na hora que a gente soma workloads, vulnerabilidade crítica, e essa parte de privilégio, que muita gente não está olhando ainda hoje, essa tríade tóxica aí, para ter certeza que esse é o caminho do caos. Ou seja, a pessoa está dando maior mole, né, falando de uma maneira mais rudimentar, digamos assim, está dando mole, esperando quase ali que alguém venha se apropriar ou cometer algum ataque. Né? Esse é o perigo. Sim, porque se eu tenho a vulnerabilidade, eu tenho a minha informação, ela está exposta, e eu tenho essa credencial de alto privilégio, às vezes na mão de quem não precisa ter, o que impede de uma pessoa, dentro de uma empresa, chegar lá e parar um sistema? Poxa. Ou chegar e mexer na aplicação lá, em vez do dinheiro ir para um lado e para outro, e por aí vai. Um dos números que também me deixou estarrecido, e até tanto me deixou que eu lembrei do número, 74% das empresas têm de alguma forma dados expostos de maneira pública na nuvem, pedindo para serem subtraídos, mal usados ou até ransomware atacar, né? É verdade. Isso daí é outro ponto que o pessoal tem que começar a prestar atenção, né? Esse lado da credencial é algo que a gente vê muito, o pessoal olhando muito a parte do CSPM, né, de cloud, que é muito mais a parte de governança e tudo mais. Você olhar e saber se essa parte credencial está exposto, se não está, quem é que tem acesso, às vezes o cara não precisa ter acesso, ou faz muito tempo que não muda a senha, esse tipo de coisa, é algo importante ver. E aí vem o outro lado, que ninguém estava olhando antes, que é a parte do armazenamento do dado. E aí, se a gente fizer uma analogia muito simples com o dado do PII, que o pessoal chama, mas é o dado do teu RG, o teu nome, o teu CPF. E hoje, quando a gente começa a olhar as tecnologias, cada vez mais eles estão pegando mais dado do usuário, né? Então, você tem dado de localização, você tem dado entre outros aí, especificamente. Então, se esse dado está exposto, ou seja, o armazenamento desse dado da nuvem, da tua aplicação, ele está exposto, ou seja, dá para o atacante bater lá o endereço dele lá, né, fazer uma analogia com o Google Maps, é esse caminho aqui. Tá. Esse dado está exposto e ele fizer um ataque especificamente, ele vai conseguir extrair esses dados. Então, criar um processo de entender se esse teu dado está exposto ou não, qual que é o risco que ele tem, e aí você chegar e criar mecanismos para proteger esses dados dentro da tua estrutura de nuvem, é extremamente importante. E aí, o caso, muita gente não sabe que o dado está exposto. Tá. Não é que ele está disponível, né? Assim, tá ali, eu vou lá e de dar um Google e vou achar. Não, mas a porta de entrada desse dado está na boca do Google. O caminho para ele não tem chave. Isso aí. Não, inclusive, claro, esse estudo é muito longo, a gente não vai aqui, o objetivo desse vídeo não é passar em tudo, mas algumas coisas eu quero comentar. Acessos, inclusive, do ambiente administrativo da nuvem, da AWS, do Azure, está exposto. Você tem também algo importante que eu queria que você comentasse, APIs, né? Quem usa sistemas de Kubernetes pode estar com isso exposto, que também é uma porta de entrada para roubo de informação, ou até interceder em algum processo da empresa. É complicado isso, né? Hoje a gente vê, quando as empresas foram para a cloud, né? Containerizaram e criaram lá seus Kubernetes e tudo mais. A pesquisa aponta que 78% dos clientes tem vulnerabilidade nos seus containers, e outra, desse montante aí de 3:1, aí 3 quartos dos clientes lá, 41% deles
tem dado de cloud admin. Ou seja, é. o cloud admin está lá com a senha zona standard e tudo mais, onde gera mais vulnerabilidade, gera mais possibilidade de um atacante entrar, né? Bom, se alguém tem uma credencial de Cloud Admin, DDoS para quê? É só entrar e dar shutdown na instância da máquina virtual do Kubernetes, né? Eu acho Tão que, sério quanto isso. Eu acredito que hoje a nuvem em si, né, não tá, fora que as empresas tenham o time de segurança fazendo toda a curadoria, a proteção e tudo mais, a nuvem hoje não está na mão só do time de segurança, não está na mão do time de infra, está na mão da área de negócio, está na mão de várias pessoas e departamentos dentro de uma empresa. Então, você ter ferramentas para cercar e você saber o que está exposto e tudo mais é extremamente importante, porque não necessariamente, eu escutei isso de uma empresa um outro dia, o cara falou o seguinte, olha, a gente tem uma reunião, criaram um produto novo. A área de negócio pediu, o pessoal desenvolveu o produto, em X horas estava no ar. Não necessariamente o time de segurança estava sabendo que ele tinha que proteger aquele não lado. Foram usadas as melhores práticas, talvez, enfim. É difícil a gente dizer que não foi usada a melhor prática. Porém, o ritmo dos negócios estão tão rápidos, né? E quem paga a conta é o negócio. E aí, poxa, a reunião de alinhamento é sexta-feira. E a reunião com a área de negócio foi na segunda. Né? Então, às vezes acontece isso. Agora, a pergunta que não quer calar, que talvez seja a pergunta do $1 milhão aqui, é o seguinte: vocês obtiveram esses dados a partir, anonimizados, é claro, dentro do universo aí de empresas que utilizam a solução de vocês, né? Como que a Tenable pode, num segundo momento, auxiliar a que essas empresas remediem essas situações? E me parece que não é a mesma regra para todo mundo, existem critérios, né? Então, como é que a Tenable pode ajudar e usando quais critérios? Vamos lá, primeira coisa, né? Quando foi feito o relatório, ele ficou disponível na internet, não só para os nossos clientes, mas para o mercado, porque acho que isso é interessante para o mercado. Você entender o que está acontecendo com o cloud, o time de segurança, acho que é importante. Né? Independente se você usa qual ferramenta for embaixo. Mas, e aí como é que a Tenable pode ajudar? Uma vez que você tem a plataforma, você precisa entender a sua superfície de ataque. Né? Você precisa entender se o teu dado está exposto. E uma vez que você tem a tua superfície de ataque, se o dado está exposto ou não, você começa a entender teu risco. E aí, uma vez que você consegue entender seu risco e o contexto do risco, lembra que a gente falou da tríade tóxica? E aí, a infraestrutura não é só cloud. Você tem um ambiente on-premise, você tem aplicações web, você tem outras coisas. O que disso, casado, gera maior risco cibernético para o negócio da empresa? Então, uma vez que você entende onde você tem onde é que você está exposto, você entende seus riscos, você começa a conseguir priorizar aquilo que é mais importante. E aí, você tem uma gestão, falando de cloud específico, uma gestão de Kubernetes, de container, não deixar lá o pessoal ter o Cloud Admin aberto, você entender as credenciais e as permissões, né, fazer uma curadoria disso, rotacionar sem esse tipo de coisa, porque uma coisa que se identificou é o seguinte: tem muito usuário que tem credencial de alto privilégio e o cara não acessa. E não precisa. Ele não precisa. Quem precisa? Dá a permissão para quem precisa. A chave mestra tem que ter quem realmente precisa. Isso, usar o just in time. Né? Poxa, eu precisei dessa credencial. Por quê? Para tal motivo. Então, você aprovou, outra pessoa aprovou, outra pessoa aprovou. Beleza, o cara usa 2 horinhas e faz o que ele fazer, mata isso daí. O just in time olhar para esse lado. E aí, você usar a ferramenta que consiga te priorizar as vulnerabilidades que são críticas, ou seja, vulnerabilidades que estão sendo atacadas naquele momento. Porque hoje tem muita tecnologia que, principalmente para cloud, que faz uma parte. Uma está olhando governança, outra está olhando para não sei o quê, então não sei o que lá. Então você não consegue olhar o contexto como um todo e ter um bojo de o que você tem que direcionar. Bom, e eu estou entendendo que essa análise de risco, ela é absolutamente contextual e depende do business da empresa. O que é prioridade para ser resolvido em primeiro lugar numa empresa, não obrigatoriamente é na outra. Isso depende muito da empresa e do negócio, né? Quando a gente está falando em vulnerabilidade em si,
aquela vulnerabilidade que é crítica, se você tem ela na minha empresa que é do ramo de petróleo ou do açougue ou do escritório de advocacia, ela é comum para todo mundo. Contudo, olhando pelo lado que você falou, tem uma coisa que é importante que a gente vê no mercado. Assim, o dado lá e a aplicação é da área do negócio. Então, muitas vezes, o time de segurança não tem a anuência de parar a aplicação naquele momento para fazer a correção, mesmo eles indicando. Então, mais que o time de segurança então, faz a recomendação e tudo mais, às vezes a decisão é do time de negócio. Então, olhando por esse lado, para algumas empresas, eles entendem que o risco é mais importante, eles fazem mais rápido, às vezes outras empresas deixam um pouco mais para frente. Você me contou, numa conversa prévia aqui, enquanto aquecíamos essa gravação, eu vou lá muito rapidamente, o carro que está com vazamento de óleo, pouca gasolina e pneu murchando. Você tem que tomar uma decisão, qual é o mais crítico naquele momento, é atacar primeiro o mais importante, né? Perfeito, porque isso também vai do contexto, né? Então, rapidamente, o meu pneu tá furado, tá vazando óleo. Né? Todo mundo sabe que se está vazando o óleo do carro, você tem que trocar o óleo do carro. E naquela hora, porque pode fundir. Mas está acabando o combustível também. Uma vez que você tem uma análise por contexto, poxa, eu não vou conseguir chegar no posto se eu não trocar o pneu. E o óleo, às vezes está vazando um pouquinho. Eu posso trocar depois. Então, se está vazando muito, porque estourou o cárter agora, eu tenho que parar o carro, tenho que levar o carro, fazer a revisão e já conserta tudo de uma vez. Então, ter ferramentas que te mostram aquilo que você tem que priorizar, baseado no contexto do seu negócio, é o caminho daqui para frente. Não, muito bom. Bom, tem um tema que se a gente entrar agora, esse vídeo vai dobrar, não é essa a intenção, mas eu quero que você dê uma pincelada exatamente no aspecto do uso da inteligência artificial, do aspecto de segurança que isso envolve e como que a Tenable também eventualmente utiliza esse recurso para ajudar a combater esses larápios cibernéticos. Eu escutei uma frase que assim, ela é muito boa, é uma tecnologia muito boa para você deixar de lado. Então a gente vê, que não tem a ver com cibersegurança, mas N empresas no mercado usando isso para definir seus processos de produção, para definir se eu compro alguma coisa, se eu vendo, para quem eu priorizo, esse tipo de coisa. Isso gera muito dado. E aí, uma vez que as empresas estão usando, gera muito dado. Esse dado é sensível. Será que, né, e uma coisa que a gente está vendo também, normalmente as empresas acabam definindo, fechando, eu vou trabalhar com a ferramenta de IA tal, X. A empresa do Daniel usa a B. Tá bom. O que o meu time lá na ponta está usando? Está usando a ou está usando a Z, a 1, 2, 3, a 4, 5, 7? Que é fora da recomendação. Que é fora da recomendação. Isso é uma coisa. Que tipo de dado o cara está colocando lá dentro? O que ele está ensinando para essa IA? Perfeito. Essa é a palavra, né? O que ele está ensinando para a IA? Está ensinando os dados corretos ou não? Beleza. Então, hoje você pode usar ferramenta para fazer um discovery e ver se tem usuários, né, da empresa, não usando as ferramentas que são compliance e até na nuvem. Porque o cara pode chegar, se for pensar pelo lado negativo, né, ele pode estar usando alguma coisa na nuvem e está colocando dados sensitivos lá dentro, está ensinando coisas para IA lá fora, e não dentro do data center ou dentro do notebook do cara, esse tipo de coisa. Então, olhar, né, e a gente está vendo atacante usando IA e as empresas de defesa também. Mas no dia a dia, como é que está isso? Não, perfeito. Olha, esse vale um outro papo, né? Então, isso que eu estou te falando, fica o pretexto aqui, o gancho, né? Para a gente voltar. O café é bom, o escritório é muito agradável, a gente pode marcar uma nova conversa, porque o assunto de segurança, gente, passa uma semana, 10 dias, sempre tem coisa importante para conversar, e a Tenable está sempre antenada e atacando as coisas importantes. Né? Legal. Eu convido o pessoal a baixar o report. A gente falou aqui muito por cima, dá para ir no detalhe e entender essa parte de Kubernetes, as recomendações e tudo mais. Acho que vale a pena.
é um documento válido até para ajudar no processo de defesa. Puxa vida, fantástico. Daniel, super obrigado. A gente vai voltar a falar sim, porque o assunto realmente é palpitante. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Daniel Santana, Território Manager da Tenable aqui no Brasil. Obrigado, vamos voltar a falar que não demore muito. Até lá. Obrigado, valeu.